Fala traders! E aí pessoal, boa noite. Hoje dia 21 de junho, agora são 7 horas da noite. Passando aqui para fazer uma análise aí do mercado de hoje para vocês, ver como é que a gente ficou, como é que fechou o dia. Hoje não foi um dia bom para o nosso indicador, tá? Hoje nós tivemos aí algumas notícias fortes, né? Uns resíduos de algumas notícias de ontem que respingaram no dia de hoje. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Eu separei aqui ó, duas notícias para vocês darem uma olhada, que são notícias bem relevantes, notícias de alto impacto, e essas notícias elas sempre geram problemas, tá? Então tem que estar sempre muito ligado nesses horários, nessas notícias e o horário das notícias. Então olha só, essa aqui é a primeira notícia que eu quero mostrar, é o seguinte, ó. Após a demissão do presidente da Petrobras, o ministro diz que o governo não pode interferir em preço dos combustíveis. Beleza. Presta atenção no horário dessa notícia. Essa notícia saiu hoje às 10 horas no site do G1. Agora se a gente dá uma olhadinha aqui num outro, ó, um outro site de notícias, Infomoney. Não é possível interferir em preço de combustíveis, diz o ministro, né? Adolfo Sachida, não sei como é que fala o nome dele. Mas enfim, presta atenção aqui no horário da notícia, ó. A notícia foi dada às 11h26, tá? Então essas notícias de alto impacto são notícias que geram uma oscilação muito grande no mercado. O que aconteceu? O que essas notícias geraram de impacto para nós? Tá? Isso aqui. Se vocês forem ver, deixa eu abrir aqui a minha ferramenta, que eu deixei ela fechada. Tá, agora deu. Ó, se vocês forem ver, o mercado ele vinha numa crescente. Esse aqui é o dólar, tá? Ele vinha numa crescente. Ele vinha subindo, ele vinha num movimento saudável, ó, de alta. Ele subiu um pouquinho, descansou, subiu mais um pouquinho, descansou, subiu mais um pouquinho. Então isso aqui é um movimento saudável de alta. Esse aqui é o dia anteontem, esse aqui é ontem. E o que se esperava para hoje? Que fizesse esse descanso que ele fez, não rompendo o fundo anterior, né? E aí se esperava que o mercado fizesse o quê? Fizesse isso aqui. Esse era um movimento natural, tá? Um movimento saudável para dar sequência, dar continuidade no movimento que ele vinha de crescente. Só que, olha o horário que saiu essa notícia, que o mercado começou a despencar, 9h40 foi o horário que ele deu ali a nossa entrada, certo? E esse candle aqui, ele abriu mais ou menos ali umas 10 horas por ali. E aí é que foi o horário que deu aquela notícia. Fez com que o mercado desabasse, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte, ó, olha o movimento que ele fez. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Isso não é um movimento saudável, né? Olha só quanto ele fez de queda livre. 62 pontos, acho que dá para vocês verem ali, né? 62 pontos, então assim, foi uma queda vertiginosa, não foi um movimento de queda saudável, que o mercado resolveu cair, que fizesse assim, né, assim, 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 assim. Não, ele não fez isso, ele foi ladeira abaixo de uma vez só. Isso então são movimentos muito bruscos que não tem como a gente prever, não tem como. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Por isso é um mercado variável, tá? Tem que estar esperto com essas notícias. Infelizmente aqui quem entrou levou um loss, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então aqui agora no índice. Um detalhe. Eu passei a tarde inteira pensando de como é que a gente como é que a gente poderia escapar desse loss, tá? E realmente conversei com vários outros colegas, com vários outros traders, com vários outros profissionais, pessoas que operam outros indicadores, pessoas que operam outros setups, conversei com muita gente e realmente não tinha como escapar, tá? Não tinha como escapar. No nosso caso aqui, a gente não tinha como escapar. Era um movimento, ele vinha numa tendência correta e ele deu uma entrada para nós correta. Então não tinha o que fazer. Tá? Então assim, muita gente entrou aqui também acreditando que o movimento era um movimento saudável e se deu mal também. Então faz parte, tá, gente? Então hoje não foi um dia bom. Porém, teve um amigo meu que me deu uma dica
E aí eu queria compartilhar com vocês essa dica que aí eu vou começar a dar uma olhada nisso também a partir de hoje. Tanto é que eu já deixei até aberto aqui, ó. Nós operamos no mini índice e no mini dólar, certo? E no Profit tem a possibilidade da gente operar não no dólar cheio, mas eu posso operar no dólar cheio e o Profit tem uma ferramenta ali que é o Cross Order, que eu lanço a minha ordem no dólar cheio e ele pega essa ordem e replica ela no mini dólar. Tá? Então, só que por que eu não coloquei isso desde sempre? Porque nem todo mundo tem acesso a essa ferramenta. O Cross Order ele é só para quem tem a ferramenta Profit Pro, tá? Pelo menos era o que eu tinha de informação, não sei se eu já estou desatualizado. Mas na época que a gente desenvolveu o indicador era só para o Profit Pro, quem tem a versão Pro. Quem tem outras versões, por exemplo, o Profit One, Profit Plus, Profit Starter, tem várias outras versões, mas aí essas versões não tem a questão do cross order, tá? Então por isso que a gente, na época que a gente desenvolveu, nós decidimos não utilizar isso. E aí eu estava conversando com meus amigos, eles me deram essa dica, dá uma olhadinha lá no dólar cheio, vê como é que o teu indicador se comportou no dólar cheio. E aí olhem só aqui, ó. Aqui nós estamos com o mini dólar, né? Opa! Nós estamos na aba do mini dólar e aí nós vamos colocar aqui na aba do dólar cheio. E olha que interessante, nós não tivemos essa oportunidade que deu para nós. Então ele não marcou. Então é a única forma que eu consegui visualizar da gente ter escapado desse loss, tá? Seria ter utilizado no dólar cheio. E aí eu vou deixar, a partir de hoje, eu vou deixar aqui a aba do dólar cheio do lado para eu ir comparando como é que foi o comportamento do nosso indicador no mini dólar e o comportamento do nosso indicador no dólar cheio habilitado o cross order. Tá vendo lá em cima? Nós estamos com o cross order habilitado, ou seja, tudo que eu operar aqui no dólar cheio vai ser replicado lá no mini dólar. Isso também acontece a mesma coisa para o índice, tá? Eu posso operar no índice cheio com o cross order habilitado e aí a ordem vai replicar lá no mini índice, ok? Então acompanhe comigo a partir de hoje essa questão do dólar cheio, do mini dólar, do índice cheio e do mini índice para a gente ver se tem diferenças, tá? Mais adiante eu vou tentar fazer alguns backtests para ver se tem diferença ou não. A ideia é a gente sempre melhorar, tá? Sempre melhorar e o nosso indicador ficar mais assertivo. Então qualquer dica, qualquer ideia, qualquer sugestão que venha para somar, para nos auxiliar, para nos ajudar a ser mais assertivo é sempre muito válido, tá? Então essa aqui é uma dica que eu recebi de um amigo meu e eu vou começar a dar uma olhada, ver se há diferenças ou não a partir de hoje. Lá na frente, se eu ver que realmente a gente consegue escapar de alguns loss utilizando o dólar cheio ou o índice cheio e replicando pelo cross order no mini índice e no mini dólar, se valer a pena, aí a gente faz uma atualização e passa, na realidade não precisaria fazer uma atualização, seria só o caso de deixar de usar o mini dólar e passar a usar o dólar cheio com cross order, tá? Então vamos fazer esse acompanhamento para ver como é que fica, ok? Então só para mostrar mais uma vez aqui, ó, aqui é o mini dólar, ele marcou como para todo mundo, né? E aqui é o dólar cheio, aonde ele não marcou, tá? É a única forma que eu consegui identificar da gente ter escapado desse loss de hoje. Ok, agora vamos para o mini índice. Opa, aqui, deixa eu abrir aqui. O mini índice foi muito tranquilo, né? Nossa, foi tranquilo demais. Nós tivemos aqui, ó, aqui é o início do dia, né? Então aqui já está todo mundo careca de saber, né? A gente vem aqui, ó, um movimento de alta, onde ele rompeu lá atrás, aí ele desceu aqui para fazer um descanso e depois ele deu uma entrada para nós aqui. Essa entrada é uma entrada válida,
tá marcado lá embaixo, tá? Então é muito tranquilo de ter entrado aqui. Deu o gain? Não deu o gain. Ele foi até aqui em cima no máximo, ó, 370 pontos. Então foi uma entrada protegida. Nós ficamos protegidos aqui, tá? Muito bem. Foi somente isso que teve hoje no mercado. As outras entradas, essa entrada é uma entrada falsa. Ah, mas Bonetti, da onde que essa entrada é falsa? Aqui. É uma entrada. Opa. Ó. É uma entrada falsa, tá marcado branco lá embaixo. É uma entrada falsa, tá marcado branco lá embaixo. É uma entrada verdadeira ou falsa? É uma entrada falsa. Por que é uma entrada falsa esse daqui? Esse que andou aqui, ó. Por que ele é entrada falsa? Porque nós estamos num movimento claríssimo de queda, né? Nós estamos aqui, ó, esse fundo aqui rompendo esse cara aqui, esse fundo aqui rompendo esse cara aqui, o topo ali, ó, bateu o topo com topo, esse topo aqui não rompeu aquele ali, então nós estamos num movimento claro, né, e cristalino de queda. E aí ele dá uma entrada de compra? Não, né? Mesmo que ele marque aqui embaixo, não é uma entrada válida. E aí acabou o dia para nós, ok? Mais uma vez eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, na versão nova que eu já tenho pronta, já está concluído, não tem essas entradas falsas aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Essa aqui não vai aparecer pintado de verde, nem essa daqui. Então tudo que for diferente aqui embaixo ele não vai mostrar. Então vamos fazer o teste aqui para a gente ver. Ó, acho que tem uma outra entrada ali. Não, é só essas duas. Só essas duas. Então vamos ver aqui, ó. Essa daqui é a versão que todos vocês têm. E essa daqui já é a versão que está corrigido esse detalhe, tá? Então, ó, não faz diferença nenhuma. Vocês podem continuar operando com a de vocês, mas é que nessa versão mais nova evita, né? É uma poluição a menos, não aparece aquela marcação desnecessária. Então, como eu digo, a ideia nossa é sempre ir melhorando, sempre ir evoluindo, sempre ir fazendo com que o nosso operacional fique mais assertivo. Então, para isso eu aceito dicas, eu aceito sugestões, eu aceito críticas, eu aceito tudo que for para o bem que mal tem. Tá? Então, me mandem sugestões, me mandem dicas. Essa daqui de tirar também foi uma dica, tá, de um outro amigo meu, da gente conseguir fazer uma filtragem melhor. Tá? Então, ficou realmente melhor e nós estamos assim, estamos evoluindo cada vez mais. O importante é, no final das contas, a gente manter o resultado positivo no final do mês, tá? E manter a nossa essência. Não quero que nada que mude o nosso setup. Eu já recebi sugestões de, mas quem sabe coloca uma média móvel lá de tanto, e aí toda vez que bater na média móvel, pinta. Não, porque aí vai mudar o nosso sistema. A nossa essência é: nós somos traders conservadores, não precisamos fazer várias entradas no dia. A ideia é fazer 1, 2, 3 no máximo, 3 entradas no dia, proteger o nosso capital ao máximo e no final do mês a gente fechar o mês positivo. Eventualmente a gente vai pegar um dia ou outro que feche negativo, que faz parte, tá? Então tá. Certo, pessoal? Basicamente era isso hoje. Hoje é um vídeo curtinho, só para mostrar como é que foi aqui a nossa operação do dia. O mini índice foi mamão com açúcar, foi muito tranquilo. O dólar, nós tivemos aquele loss, que realmente foi uma notícia que, né, um resíduo de ontem, né, daquela confusão toda com a Petrobras, e aí não teve o que fazer. O mercado desabou depois daquelas notícias que deu, não tinha o que fazer. Vamos ficar de olho nessa questão do dólar cheio e do índice cheio. Me ajudem a olhar isso, ver se vai fazer diferença para o nosso operacional. Lá na frente, se fizer diferença, a gente deixa de operar no mini e passa a operar no cheio com a ferramenta do cross order habilitado, se for valer a pena, tá? Se não, a gente segue a nossa vidinha normalmente. Certo, pessoal? Forte abraço!